Olá pessoal, esse aqui é o sumário da aula de hoje. Nós vamos relembrar um pouco o que é o CAR e como ele vai parar nas células, como essas células vão entrar no paciente, algumas diferenças entre terapia autóloga e halogênica, como as terapias halogênicas são desenvolvidas e as células do sistema imune que são utilizadas para desenvolver esse tipo de terapia e como elas são feitas no laboratório, além de uma curiosidade sobre RNA replicante no final da aula. Então vamos iniciar relembrando o que é o receptor quimérico de antígeno ou CAR. Então é uma proteína que vai ser expressa na superfície da célula do sistema imune. Então no caso das células T-CAR, uma célula T então é modificada utilizando um vetor viral ou não viral, então ela passa a expressar na sua superfície várias moléculas da proteína CAR. O CAR, quando ele é então inserido dentro do paciente novamente, essas moléculas vão identificar então um antígeno específico tumoral e dessa forma então atacar a célula tumoral e levá-la à morte celular. Bom, pessoal, a Mari revisou o conceito da proteína quimérica CAR e agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como essa proteína vai parar nas células do paciente. Eu trouxe aqui uma analogia para fazer com vocês. Os vetores são os responsáveis por levar essa informação que dará origem à expressão da proteína CAR nas células e eu trouxe uma analogia dos vetores sendo veículos para levar essa informação até as células. Então aqui eu trouxe uma brincadeirinha aqui com o Mercadão Livre levando ali uma encomenda, então que seria o CAR para as células, enquanto os vetores seriam os veículos. E esses vetores eles podem ter duas origens, eles podem ser virais ou não virais. Atualmente, o que se encontra na clínica que está funcionando são os vetores virais, mas também nós temos em pesquisa outros vetores, como os vetores plasmidiais e também os RNAs mensageiros. Esses dois tipos de vetores, eles carregam a informação da expressão da proteína CAR sem a necessidade de integração da célula. Assim, eles são enquadrados como vetores com uma maior biossegurança. E como essas células vão entrar no paciente? Então, como vocês viram ontem, a forma mais comum que se utiliza são as terapias autólogas. E como elas funcionam? As células de um próprio paciente são retiradas, modificadas e reinseridas nele mesmo, por isso autóloga. O sistema, de maneira geral, então vai começar com as células sendo retiradas do paciente, elas serão modificadas no laboratório, expandidas até que tenha uma quantidade suficiente, reinseridas dentro do paciente para que elas possam realizar a sua ação. E por que nós usamos as terapias autólogas com as células T? Então, as células T, elas possuem o receptor TCR, que vai identificar então os antígenos do corpo. As células APC, que são apresentadoras de antígeno, elas possuem uma molécula de MHC e no caso dos humanos, a principal molécula de MHC é o HLA. Esse HLA precisa ser compatível com a molécula TCR. Se as duas são compatíveis, então isso quer dizer que as duas células são do mesmo organismo. Se uma célula T de um outro paciente, por exemplo, uma célula T halogênica, que a gente fala, entra em contato com a HLA e ela não é compatível, então provavelmente esse corpo vai desencadear a doença do enxerto contra o hospedeiro. O que é essa doença? É quando o corpo então entende que existe uma célula invasora e o corpo começa a atacar essas células e as células também começam a atacar as células do corpo. E quais os principais problemas que a gente tem na terapia autóloga? Então, apesar dela funcionar muito bem, a gente tem uma questão de problema de tempo. Então, imagine que para retirar a célula do paciente, modificar no laboratório, expandir e voltar com essas células no paciente, existe um tempo de espera. E dependendo do estágio ou da doença ou da idade desse paciente, o tempo é crucial, então ele não pode ficar esperando muito tempo. Além disso, como é uma medicina personalizada,
Então, cada paciente vai ter então o seu processo de produção de células, de modificação. Então, é um processo que acaba ficando mais caro na hora de produzir. E principalmente, quando a gente tem uma pessoa saudável, nós temos disponibilidade de muitos linfócitos T, de muitas células que estão saudáveis também. Porém, dependendo do quão avançado está o câncer desse paciente, ele vai tendo cada vez menos células T disponíveis e essas células não vão estar tão saudáveis. Então, quanto menos células inicialmente a gente consegue recuperar para mudar no laboratório, mais tempo as células vão levar até elas crescerem e esse paciente poder, de fato, receber a terapia. Então, como a gente pode resolver isso? Para isso, surgiram as terapias alogênicas. Então, a terapia alogênica, diferente da autóloga, um doador saudável vai, então, disponibilizar essas células para diversos outros pacientes. Então, o processo é o mesmo. Esse doador vai, então, doar uma quantidade de células, elas vão ser modificadas no laboratório e elas vão ser expandidas e vão ficar armazenadas no laboratório. Assim, quando os pacientes que têm, então, algum tipo de câncer chegarem para a terapia, essas células já vão estar prontas para que eles possam iniciar de prontidão essa terapia. Então, vamos pensar quais são os principais vantagens e desvantagens das terapias alogênicas e autólogas. Então, começando da autóloga, os principais benefícios dessa terapia é que não existe nenhum risco de rejeição, já que as células são do próprio paciente. Além disso, as células também têm uma maior persistência. O que quer dizer essa persistência? Elas vão continuar vivas e atuando contra as células tumorais por mais tempo. Já como desvantagens, nós temos um maior tempo de espera do paciente e também um maior custo de produção. Já na terapia alogênica, como principais benefícios, nós temos que a terapia está pronta para o uso e envolve então um menor tempo de espera e um menor custo na produção, já que é possível produzir em uma escala maior. Já como desvantagens, nós temos uma menor persistência dessas células. Então essas células vão viver um pouco menos dentro do corpo e talvez, enquanto que na terapia autóloga fosse necessário somente uma vez o paciente receber essas células, na terapia alogênica pode ser que ele precise de mais de uma vez receber essas células. E agora a gente fez um videozinho para vocês entenderem melhor esse conceito de célula alogênica e autóloga. Enquanto isso, no corpo de um paciente, as células sanguíneas esperam a sua vez para circular e as células modificadas se preparam para o início do tratamento. Pode entrar. Cada célula com sua respectiva função é liberada no sistema circulatório e passa a desempenhar o seu papel. Tranquilo. Qualquer coisa eles falam que eu tenho lá dentro. Fica tranquilo. Legal, melhor assim, né? A terapia autóloga é iniciada quando o linfócito T-CAR, autólogo, cai na circulação. Próxima. Célula T-CAR. Oi, célula T-CAR. Pode entrar? Pode entrar. Na corrente sanguínea, o linfócito T encontra uma célula apresentadora de antígeno, reconhece a sua compatibilidade, continuando seu caminho. Oi! Como é bom te ver! Tô aqui lendo a história da minha vida. Oi! É tão bom ver um antígeno conhecido. A terapia alogênica com linfócito T-CAR é iniciada, mesmo ele não sendo exatamente igual ao linfócito T-CAR, autólogo. Ele irá entrar na circulação. Pronto. Nome? Célula T-CAR. Célula T-CAR. Oi, célula T-CAR. Pode entrar.
Na corrente sanguínea, o linfócito T encontra uma célula apresentadora de antígeno, não reconhece a sua compatibilidade, desencadeando a doença do enxerto contra o hospedeiro. Eu te vi por aqui. Vamos, você é por aqui, chegou. Eu sou daqui, eu dei a vida por esse corpo, eu já tava caminhando pra comunidade. A terapia autóloga com as células NK-CAR é iniciada, por não apresentar receptores de célula T, circula livremente pela corrente sanguínea. Próximo. Nome? Célula NK-CAR. Pode entrar. Com os tipos celulares certos, atuando no combate às células cancerosas, o nosso corpo ganha aliados para restabelecer os tecidos celulares. Mas depois de tudo isso, qual terapia então seria melhor, a autóloga ou a halogênica? E é bem importante a gente entender que as duas são igualmente importantes e eficazes. A diferença é que para cada tipo de paciente, uma seria melhor. Por exemplo, se o paciente está em um estágio mais avançado do câncer, ele não tem muito tempo para ficar esperando até que essas células sejam processadas. Então é mais interessante uma terapia halogênica que já está pronto para esses pacientes quando eles chegam no hospital. Já um paciente que talvez seja mais jovem e que está no estágio mais inicial da doença, talvez valha a pena ele esperar um pouco mais de tempo e utilizar as células próprias dele em uma terapia autóloga. Então, elas são terapias que podem ser complementares também. Por que não, às vezes, tentar tanto utilizar células autólogas quanto células halogênicas no mesmo paciente? Então, as possibilidades são inúmeras. E o maior desafio, então, tem sido desenvolver essas terapias halogênicas. É importante a gente lembrar que hoje na clínica e nos produtos que já existem no mercado para esse tipo de imunoterapia, a única possibilidade são as terapias autólogas. As terapias halogênicas, elas são mais novas e ainda estão sendo estudadas para que elas sejam seguras e eficazes tanto quanto a autóloga. Então, a utilização de diferentes células do sistema imune que não precisam daquela compatibilidade com a molécula de HLA têm sido estudadas, como por exemplo as células NK, os macrófagos e as células T gama delta, que são um tipo de célula T diferente. Falando um pouco mais sobre a célula NK, então a célula NK, o princípio seria o mesmo, uma célula NK é modificada, então quando ela expressa o CAR na sua superfície, ela se torna uma célula NK-CAR. As células NK são interessantes para esse tipo de terapia porque elas têm uma alta capacidade citotóxica. E além disso, essas células não sofrem uma grande expansão dentro do corpo. E por que isso é bom? Imagine que as células T, quando entram no nosso corpo, elas começam a se proliferar muito rapidamente. Quanto mais proliferação dessas células, maior a liberação de citocinas e recrutamento de outras células, e aí o corpo vai ficando mais inflamado, vai aumentando essa resposta inflamatória. E isso pode causar diversos efeitos no paciente, e ele precisa então, no meio desse processo, ser tratado com algumas medicações para que não ocorra a síndrome de liberação de citocinas, que pode ser tão grave e pode até levar a óbito. No caso das células NK, como elas não se proliferam, elas não vão exacerbar tanto essa liberação de citocinas dentro do corpo. E isso é interessante principalmente para aqueles pacientes que estão no estágio mais avançado e que não é tão interessante ficar realizando outros tratamentos nessa fase de terapia. Então vamos entender um pouco mais de como as células NK agem contra os tumores no nosso corpo. Então, o principal mecanismo de citotoxicidade das células NK é a liberação de duas substâncias, as granzimas e as perfurinas. As perfurinas vão ser responsáveis por perturbar a membrana celular do tumor e promover a abertura de poros, para que as granzimas possam entrar na célula e então realizar a lise e a morte dessa célula. Além disso, as células NK liberam diversas citocinas e quimiocinas que vão recrutar outras células do sistema imune, como células T e células dendríticas, para o local do tumor e assim realizar a morte desse tumor.
Então, uma outra opção de células para as terapias halogênicas são os macrófagos. Então, vamos entender um pouco como essas células agem e elas fazem parte tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Então, na imunidade inata, a principal função dos macrófagos seria a fagocitose. Nós vimos a fagocitose na aula 1 dessa semana, fizemos uma revisão sobre isso e basicamente então as células vão englobar os patógenos e realizar a sua destruição. No sistema imune adaptativo, essas células elas vão agir no local do tumor e quando essas células estão ali no ambiente tumoral, elas são chamadas de TAMs, macrófagos associados ao tumor. Essas células elas podem se dividir em dois subtipos, os macrófagos M1 e M2. Os macrófagos M1, geralmente eles estão muito presentes nas fases iniciais do tumor e eles têm uma atividade antitumoral. Então, eles têm uma atividade inflamatória que vai polarizar uma resposta de ataque a esse tumor com a ideia de impedir, então, a sua progressão. Se esse tumor conseguir progredir, então, a maior parte dos macrófagos vão se polarizar em M2. Esse tipo de macrófago, eles são mais imunossupressores e eles vão dar um suporte ao crescimento do tumor, já que ele vai inibir outras células do sistema imune a continuarem atacando esse tumor. Pensando na ação antitumoral dos macrófagos M1, é possível que a gente utilize essas células, então, para a imunoterapia. Então, quais seriam as vantagens de utilizar o macrófago como um macrófago CAR? Então, primeiramente, porque eles são bastante numerosos, nós temos uma grande quantidade de macrófagos no nosso corpo, uma quantidade bem maior do que de células T e também de células NK. E, além disso, são células que conseguem infiltrar o tumor de uma maneira bastante eficaz. Então, estudos têm visto que aproximadamente metade das células que conseguem infiltrar os tumores são macrófagos. E essa é uma das principais dificuldades da imunoterapia, porque geralmente as células do sistema imune, elas não conseguem infiltrar o tumor, o que quer dizer que elas vão acabar matando aquelas células mais externas, mas as células um pouco mais externas elas não vão conseguir acessar. Então, uma célula que infiltra esse tumor é bastante interessante. Além disso, a persistência da célula dos macrófagos, no caso, seria o tempo que elas continuam vivas e atuando na sua atividade antitumoral, é bastante grande, o que é bem interessante, então, nesse tipo de imunoterapia. Além das células NK e dos macrófagos, outro tipo celular também que se encontra em pesquisa para a terapia halogênica são os linfócitos T gama-delta. Esses linfócitos são um subgrupo de células T e eles representam de 0,5% a 5% de todos os linfócitos T. Eles se encontram mais abundantemente em tecidos epiteliais e na mucosa intestinal. E nesses tecidos, eles desempenham a função de imunovigilância, ou seja, eles estão circulando nesses tecidos à espera de a entrada de algum micro-organismo para ter a sua ação nesse tecido. Esses linfócitos, eles são muito parecidos com os linfócitos, mas possuem algumas características diferentes, como, por exemplo, o receptor de célula T. Os linfócitos T possuem esse receptor. No caso dos linfócitos T comuns, os alfa-beta, eles possuem um receptor TCR com duas cadeias, uma alfa e uma beta. No caso dos linfócitos T gama-delta, essas cadeias são substituídas pelas cadeias gama e delta. E isso faz diferença na ação desses tipos celulares. No caso dos linfócitos T alfa-beta, que no caso são os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8, eles necessitam de uma célula apresentadora de antígeno para apresentar o antígeno ao TCR via MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. E os linfócitos T gama-delta reconhecem os antígenos intactos. Esses antígenos eles podem ser proteicos e não precisam estar associados a moléculas de MHC de classe 1 ou classe 2. Além do que, esses antígenos não precisam ser apresentados por células apresentadoras de antígeno. Assim, os linfócitos T gama-delta são boas candidatas, boas células para receber o CAR.
pois, por se tratar de células que não têm a restrição ligada a moléculas de MHC, não causa doença do enxerto contra-hospedeiro. Além de tudo, essas células exibem atividade antitumoral natural das células. Então, naturalmente, são células capazes de matar células cancerosas e podem potencialmente atingir alvos que podem não ser eliminados pelas células T CAR padrão. Como a Mari havia comentado no início da aula, a terapia halogênica ainda se encontra em pesquisa. Atualmente, o que funciona na clínica? A terapia autóloga e como isso é feito no laboratório. Então, inicialmente, as células T são retiradas do paciente e separadas e enviadas para o laboratório. Quando as células chegam no laboratório, elas serão infectadas e antes de serem infectadas, precisa-se realizar a produção viral. Como isso é feito? No laboratório, nós temos as chamadas células produtoras de vírus. Essas células, elas produzem vírus por intermédio de um protocolo, de um mecanismo que nós chamamos de cotransfecção. Então, é realizado a transfecção de 3 plasmídios. Aqui eu estou colocando como exemplo para vocês o plasmídio A, o plasmídio B e o plasmídio C. Esses plasmídios, cada um deles vão dar origem a uma estrutura do vírus. Ou seja, o plasmídio A irá dar origem a proteínas estruturais da partícula viral. O plasmídio B irá dar origem ao envelope viral, que é responsável pela entrada do vírus na célula e permitir assim a infecção. E o plasmídio C é responsável por levar a informação do gene que se quer ser transcrito nessa célula-alvo, que no nosso caso é a informação para a expressão da proteína quimérica CAR. Após a cotransfecção, essas células são mantidas em cultura por algumas horas, geralmente 48 horas, e após esse tempo, os vírus eles são produzidos por essas células e liberados no meio onde essas células se encontram. Esse meio é purificado, então, e nós temos as nossas partículas virais prontas para a infecção das células. O próximo passo, então, é a infecção das células T do paciente. E esse processo é o que nós chamamos de transdução viral, onde uma informação que nós queremos que seja expressa nessa célula, aqui a proteína quimérica CAR, é então integrada no genoma da célula por intermédio do vírus. E nós temos então a célula T expressando a proteína CAR. Voltando aqui nesse esqueminha, após então as células irem para o laboratório, elas foram então infectadas, as células expressão da proteína quimérica CAR são então expandidas no laboratório e depois infundidas no paciente, onde essas células irão atuar de maneira específica nas células cancerosas, matando as mesmas. Agora, para finalizar a aula, eu trouxe para vocês uma curiosidade. E antes de falar dela, eu vou retomar um conceito aqui com vocês, fazendo uma analogia. Nessa analogia, o nosso corpo é como se fosse um muro. Um muro é formado por blocos e o nosso corpo é formado por diversas proteínas. E assim como um muro necessita de instruções para ser feito, o nosso corpo também. E essas instruções vêm do nosso DNA, do nosso genoma, que é passado para o RNA mensageiro. Então, aqui, a nossa proteína quimérica, o CAR, que vai fazer parte ali do corpo do paciente em tratamento, é um bloquinho ali do corpo. E falando em RNA, o RNA mensageiro se tornou muito famoso nesses tempos, devido à pandemia da Covid-19. Se ouviu muito falar de RNA mensageiro na televisão, nos canais abertos, nos jornais, no rádio. Essa fama do RNA mensageiro, por conta do desenvolvimento das vacinas de Covid-19, como por exemplo a vacina Pfizer, impulsionou muitas pesquisas.
E essas pesquisas levaram ao desenvolvimento de pesquisas com um outro tipo de RNA, chamado RNA autorreplicante. O que é esse RNA? Ele já existe na natureza, existe no ciclo viral de vírus conhecidos como o chikungunya, vírus da dengue, zika e a febre amarela. Esse RNA ele tem a capacidade de se autorreplicar. Como? Ele dá origem a uma proteína, uma enzima capaz de autorreplicar o RNA, ou seja, ela é uma RNase dependente de RNA. E quando o RNA se autorreplica, as múltiplas fitas de RNA dão origem a múltiplas proteínas. Aqui eu trouxe uma comparação. Um RNA mensageiro tradicional, uma única fita, dá origem a uma única proteína. E isso, no desenvolvimento de vacinas, gera uma resposta imune. O RNA autorreplicante, ele tem essa característica de amplificação, ou seja, uma fita de RNA autorreplicante dá origem a várias fitas de RNA autorreplicante e, consecutivamente, dá origem a várias proteínas. Isso gera uma resposta imune amplificada, o que é muito interessante para o desenvolvimento de vacinas. E, pensando nesse conceito e nesse uso do RNA autorreplicante, eu trouxe isso para o meu projeto de pós-doc. Ou seja, eu quero usar a tecnologia do RNA autorreplicante para expressar o CAR nas células NK. Ou seja, usando uma estratégia não viral com uma maior biossegurança para aumentar a potência antitumoral dessas células. Nesse gráfico aqui, nós temos, por exemplo, para exemplificar, a expressão do CAR e o tempo de expressão do CAR. Usando um RNA mensageiro comum, nós temos a expressão do CAR de maneira transitória, por pouco tempo. Então, vários ensaios clínicos que foram feitos com o RNA mensageiro, todos eles acabam tendo esse problema de expressão transitória da proteína quimérica CAR. Ou seja, a expressão do CAR ela não fica tempo suficiente na célula para dar uma boa resposta antitumoral. Com o uso do RNA autorreplicante, isso pode ser mudado. Então, essa é a curiosidade que eu trouxe para vocês. Então, o uso dessa tecnologia pode trazer um maior tempo de expressão do CAR, trazendo novas habilidades para essa célula e para a terapia alogênica.